Guardiãs do Amor. A missão das pombagiras na Terra. Vanderlei de Oliveira, pelo Espírito Pai João de Angola. Capítulo 4. O que acontece com quem interfere no karma alheio? O fim de semana de Vilma foi catastrófico. Uma virose severa, seguida de muita febre, a derrubou impiedosamente. Seu humor, que já não estava em equilíbrio, piorou ainda mais. Como morava sozinha, a duras penas conseguiu chegar a um hospital para uma consulta. Medicada, retornou para casa e um misto de muita dor física e desorientação mental a deixou sem sono, aumentando ainda mais o seu negativismo com a vida e com tudo mais. Literalmente, ela entrou em uma crise psicológica. Tomada de muita raiva, na segunda-feira bem cedo, enviou uma mensagem mal educada a Zelão, seu chefe direto, dizendo que estava mal e não trabalharia. E pela manhã daquele dia, Renato chegou ao escritório e chamou Zelão para uma conversa. Narrou todo o ocorrido no encontro com Dona Mulambo e o funcionário respondeu. Pois é, Renato. Confesso que desconfiava de algo nesse sentido. A energia que sinto em Vilma causa-me um profundo desconforto. Não fosse a sua competência profissional, eu pediria a você para remanejá-la. Porém, diante do exposto, temos motivo de sobra para essa iniciativa. Você acha que podemos chamá-la agora para uma conversa? Não, Renato, não será possível e nem conveniente. Ela me enviou uma mensagem hoje cedo. O que Dona Mulambo falou já está acontecendo. Ela não está bem. O que houve? A magia parece já ter sido devolvida para ela, que é o endereço vibratório original. Ela está terrivelmente adoecida. Meu Deus, não supunha que essas coisas acontecessem assim tão rápido. Lamento. Está mal e me parece que não é só fisicamente. Na mensagem, ela se mostrou muito desorientada e agressiva. Aliás, Renato, eu preciso lhe dizer que naquele almoço com mãe Carina, quando fomos embora, a mãe de santo fez várias advertências a mim a seu respeito, pedindo muitas orações. Ela sentiu que você seria alvo de magia, só não ficou claro para ela em que campo de sua vida. Vejo que você é uma pessoa do bem e, somente devido a isso, tudo está tomando os rumos mais abençoados de proteção. Mas, em minha opinião, a própria doença de Vilma servirá de motivação para substituí-la aqui na empresa. Acredito que ela ficará 3 dias fora do trabalho. Eu farei um remanejamento de urgência e seja o que Deus quiser. Você está autorizado a fazer isso, Zelão, e vá acompanhando para ver se ela vai precisar de algo mais. Desnecessário dizer que meu nome não deve ser citado. Como você diz, o contato com ela é algo inconveniente. Fique tranquilo, meu amigo. Estou acostumado a esses processos. Farei tudo com muita discrição, embora acredite que ela vai reagir intempestivamente. Eu agradeço muito, Zelão, por tudo. Minha visita à casa de Pai Benedito deu-me novas e mais amplas visões de espiritualidade. Em seguida à conversa, Renato foi para a janela de sua sala, de onde avistava a ponte Rio-Niterói. Era sua forma de relaxar e abrir a mente para reflexões. No seu íntimo, pensava nos riscos que corria frente às responsabilidades como espírita e empresário. Nunca havia imaginado essas intercorrências mediúnicas em torno de seus passos. Sua mente e seus esforços eram muito focados nos acontecimentos práticos de vida física, diante do seu volume de obrigações com a obra social de caridade e do seu negócio, que possibilitava realizar seus projetos na área social. De fato, concluía que tinha novos horizontes a pesquisar. Dona Maria Mulambo, a partir da médium Carina, lhe vinha a lembrança como algo agradável e suave, que lhe inspirava coragem e motivação para novos desafios. Passaram-se 3 dias do afastamento da jovem. Baixinho e uma equipe de guardiões fizeram o possível para socorrer Vilma, mas o seu clima mental não favorecia a receptividade da ajuda. Muito revoltada, já pressentia que não conseguiria o que desejava. Várias entidades, sob o comando da Cigana da Sedução, entraram em confronto direto com a equipe do Hospital Esperança, que a protegia na porta de sua casa. Por pouco, o baixinho não entrou em luta armada com um desses marginais. A cigana despejava os piores pensamentos que possuía sobre o lar de Vilma, ciente de que a magia havia sido devolvida.
Matilde, sua mãe, zelava 24 horas pela filha, cuidando de oferecer a ela um pouco de sossego. Chegou o dia do retorno dela à empresa e foi Zelão quem a recebeu. Olha só, quem é viva sempre aparece, brincou Zelão. Mais morta que viva, Zelão. Dias difíceis. O que aconteceu, colega? Sei lá, não estou em boa fase. A vida não está me ajudando. Só a decepção. Talvez esteja depressiva, sei lá. Aconteceu algo grave? Não, só mesmo a doença e umas noias na cabeça. Uma hora lhe conto com mais detalhes. Entendi. Venha à minha sala, que vamos conversar sobre seu trabalho. Como estão as coisas com a minha ausência? Estão sob controle, mas exigiram muitas mudanças e sacrifícios. Temos uma filial e precisamos de você nessa loja, considerando as mudanças necessárias que vamos fazer aqui no escritório. Temos que enxugar alguns departamentos e realocar muitas pessoas. Aproveitamos o seu período de afastamento para iniciar esse processo. Só me faltava essa, e manejar para onde? A filial da Barra da Tijuca. Fica mais perto, inclusive, de onde você mora. Não acredito. Não acredito em quê? Em você aproveitar minha ausência para fazer essa mudança. Vilma, faríamos essa mudança com você aqui ou não? A sua ausência apenas acelerou o processo. Eu não concordo. Por que eu seria mais útil lá do que aqui? Vilma, entendo a sua discordância. Você tem a opção de escolher o que quer. Escolher? Sim. Se não desejar ficar na empresa, nós vamos respeitá-la. Então eu escolho sair ou ser remanejada, é isso? Nossa proposta é a de continuidade em local que facilitará o seu deslocamento e mais alguns benefícios, para atender algumas necessidades da própria empresa. E se eu não quiser? Não entendi. E se eu quiser ficar aqui? Por qual motivo racional você desejaria permanecer aqui? Expressou Zelão, ciente da postura mimada de Vilma. E ela começou a chorar. Zelão lhe deu um lenço de papel e ela demonstrava revolta e fragilidade. Desculpe, Zelão, eu não estou bem mesmo. E agora mais isso? Tudo foi feito visando ao seu bem. A empresa sempre opera essas mudanças. Desculpe, eu realmente não queria sair daqui. Por qual motivo? Explique-me. Não, esqueça, deixe isso para lá. Eu nem sei se tenho condições de trabalhar hoje. Ave Maria, tudo dando errado em minha vida. Você quer falar sobre isso? Nem sei de mais nada, Zelão. Eu acho que estou muito perturbada. Percebe-se. Você consegue perceber isso em mim? Muito. Sou uma pessoa dedicada ao lado espiritual da vida e vejo que você está precisando de apoio e também de orientação. Eu até andei mesmo procurando esse tipo de ajuda. Como foi? Não deu nada certo. A pessoa que me prometeu ajuda cobrou caro e nada aconteceu. Ah, entendi. Não é disso que estou falando. Isso aí que você procurou são promessas falsas. É um jeito que as pessoas encontram de tentar resolver assuntos pessoais envolvendo o lado espiritual. E há algo errado nisso? O que você conseguiu com isso? Nada. Pois então, eu estou falando de apoio e orientação para que você mesmo encontre o seu caminho e alcance as coisas que você tanto deseja. E onde se acha isso? No local que eu frequento. Lá temos muita ajuda e orientação, estudo e acolhimento. Acolhimento. Essa é uma palavra que me toca. Estou me sentindo muito frágil. Eu acolho você, Vilma. Quero o seu bem como colega, mas antes de tudo a vejo como ser humano comum, em busca de sua própria paz e alegria. Ave Maria, é tudo o que estou precisando, de paz. Quer comparecer às nossas sessões? Quando é? Amanhã, sexta-feira. Temos uma pombagira que atende com o nome de Maria Mulambo. Nossa, de pombagira eu estou saindo fora. Fui atendido por uma tal de Maria Padilha no lugar que fui. Estou com birra dessas bruxas. Ela cobrou, fez promessas e teve foco em seus interesses pessoais. A responsabilidade não é somente da tal pombagira, é sua também. Dona Mulambo não cobra, não promete nada e ainda irá orientá-la nos caminhos de solução para suas lutas diárias. Como assim? A responsabilidade é minha? Sua também. Você procurou, você aceitou pagar. Você quer ser atendida em desejos e interesses que lhe pertencem. Estou errado? Não, não está. Pareço uma criança, né?
Todos que buscam essas coisas fáceis, colega, estão agindo como crianças que viajam nas fantasias dos pensamentos e têm enorme dificuldade de aceitar a realidade. Eu fiquei com uma péssima imagem delas, mas você tem razão. Sou uma criança mimada e birrenta ainda por cima. Falou caçoando de si própria e sorriu pela primeira vez. Vou ajudá-la a refazer essa imagem. Dona Mulamba é fina, educada e muito inteligente. Você vai amar. Estou muito surpresa com você. É tão discreto. Jamais imaginei que mexia com despachos de macumba. Não mexo com despachos de macumba. Isso seria reduzir minha religião. Sou um bandista e pratico a caridade. Esse conceito popular não corresponde à verdade. Você não faz despacho? Mas você não faz despachos? Não. Fazemos magia, sim, mas para o bem, para amparar e fortalecer, e não para separar pessoas ou desejar o mal de alguém. Esse, porém, não é o grande objetivo da Umbanda. O rosto de Vilma ficou vermelho diante da frase clara e direta de Zelão, e ela disse: tem muita gente que faz isso, não é? Tem sim. O que costuma afundar ainda mais as pessoas, porque não sabem o que pedem. Agem de forma egoísta e impulsiva. Mas como esses espíritos prometem tanta coisa e como algumas pessoas conseguem o que eles prometem? É um assunto vasto, Vilma. Na medida em que você estudar, entenderá tudo. E quando cobram, isso é certo? Na Umbanda e no Espiritismo, a proposta ética para o exercício da mediunidade é não cobrar nada. E quando cobra, é possível obter resultado? Sim, é possível. Mas quem faz isso não está sendo seletivo a respeito dos pedidos e faz o que a pessoa pedir. Não há ética do bem nesses contextos. O que existe é muito egoísmo em querer os pedidos atendidos a qualquer preço. E como saber se a pessoa pediu é realmente algo ruim? É simples. Avalie se você pediria para você o que pede para o outro ou a respeito da vida do outro. Se uma pessoa pedisse para você adoecer outra, e esse alvo fosse você, o que sentiria? Deus me livre! E se alguém pedisse para separar você da pessoa que ama, o que acharia? Deus me livre, que horrível, Zelão! Isso é o mal? Sim, minha filha, isso é o mal. O mal não é só desejar a ruína do outro, é também satisfazer interesses pessoais sem medir o preço e as consequências na vida alheia. É não se colocar no lugar do outro que recebe os efeitos do mal que se pediu. Vilma mais uma vez se enrubesceu. Dessa vez, chegou a se sentir muito mal e teve uma leve zonzeira. O que houve, Vilma? O que está sentindo? Nada, Zelão, nada. Eu estou muito fraca em função dessa gripe. Vamos parar com esses assuntos. Eu estou com medo. Assim que Vilma acabou de se recuperar, Renato deu 2 batidas na porta e entrou. Nossa, Zelão, não sabia que estava ocupado. Desculpe-me. Não se preocupe. Está precisando de algo? Essa é Vilma, nossa funcionária. Olá, Vilma. Não se preocupe, Zelão. Volto outra hora. Ou então me procure assim que terminar. Renato foi educado e saiu rapidamente. Após isso, Vilma, que se sentiu desprezada pela pouca atenção de Renato, começou a chorar novamente. O que foi, Vilma? Ah, Zelão, deixa pra lá. Eu estou muito sensível. É minha fase. Desculpe mesmo. Acho melhor voltar para casa hoje. Faça isso e descanse. Mande-me uma mensagem pelo WhatsApp mais tarde, falando como se sente. Farei isso sim. Eu vou pensar sobre essa transferência e também sobre a consulta com a Pombagira. Qual é o nome dela mesmo? É Maria Mulambo. Quando saía da sala de Zelão, encontrou a sua amiga Ângela e a conversa continuou sobre o tema. Que bom tê-la encontrado, Ângela. Tem alguns minutos? Todos que desejar, Vilma. Fiquei sabendo que adoeceu. Pensei em lhe enviar uma mensagem. Nem tinha seu contato. Não tem problema. Eu estou muito mal mesmo, com aqueles assuntos que lhe falei. Acho que deu tudo errado. E o pior é que paguei tão caro e ainda estou devendo mais. Estou pensando em pedir o que eu já paguei de volta. Eles nunca devolvem o dinheiro. E o pior de tudo é que, se fizer isso, o despacho se volta contra você. Mas como assim? Será que eu estou doente por isso? Fui enganada, amiga? Sinto-me sozinha e sem chão. Acho que o amor que estou sentindo por essa pessoa é tudo coisa da minha cabeça e que estou acreditando em coisas falsas. Ele não está nem aí para mim. Zelão também me disse umas coisas. O que Zelão falou para você?
Sei que ele é um dos paranauês dessas coisas de espíritos. Ele me deixou bem claro que esse tipo de ação com pagamento pode dar muito problema para a gente. Ele frequenta o lugar e quer me levar lá. Ele falou algo a respeito de pedir o dinheiro de volta? Não, não comentei isso com ele. Bem, amiga, eu acho que você pode até tentar, mas não sei não. Eu ainda estou pagando as parcelas e penso em não pagar mais. Esteja certa que vão ameaçá-la, e com isso não se brinca. Jura? O que você pode é ver com a entidade por que não está dando certo. Eu lhe garanto que ela vai falar para ter paciência. Lembra do que lhe falei? Lembro sim, mas não dá mais. Para mim chega disso. Sinto-me um verme, sem vontade, sem força, e ainda por cima tento que arrumar a vida com macumbaria. É uma porcaria viver assim. Tá certo, amiga. Ninguém melhor que eu para entender você. Eu me estrepei com isso. Eu vou para casa. Preciso descansar e pensar. Que Deus te ampare e ilumine. Tome meu telefone, caso precise desabafar. Quando Vilma colocou o pé na rua, os capangas da cigana se aproximaram e vimos a ação eficaz e imediata de Baixinho, que vigiava atentamente a jovem. Ele tinha um assobio eletrônico que funcionava literalmente como uma arma. Ao ser ativado, emitia sons que enfraqueciam e causavam tonteiras nas entidades ameaçadoras. Era um som ensurdecedor e agudo. Feria os tímpanos e provocava muito mal-estar nos capangas, que saíam cambaleantes. Em seguida, Baixinho apareceu nitidamente para eles com uma forma assustadora. A sua cabeça ficou oval, literalmente, crescendo para cima e formando uma enorme testa. Os seus olhos, que já eram diferentes pela cor amarela, estavam maiores e esbugalhados. A sua pele arroxeou e ele ficou parecendo um ser de outro planeta. Seus braços pareciam ter inflado, agregando uma musculatura muito bem delineada. Os seus pés se arredondaram e usavam uma capa brilhante em vermelho e preto. A sua agilidade em se deslocar de um ponto a outro deixavam ainda mais zonzos os capangas da cigana. Por fim, ele e mais um grupo de vigias encurralaram os serviçais dela e uma conversa começou. Nenhum de vocês vai embora daqui enquanto não me contarem onde está enterrado o ebó que fizeram para essa moça. Você não é mago Exu? Não sabe farejar? Independente disso, eu quero que vocês me respondam. Apenas me falem se o médium tem ebó escondido dentro da própria casa de magia. Falou baixinho, referindo-se à tronqueira do terreiro de Osório. Não podemos falar nada sobre isso. Procure nos lugares de costume, encruzilhadas astrais, matas e calungas. Eu não vou denunciá-los. Só me respondam isso e podem ir embora. Ou, se quiserem, podemos negociar. Um deles, o mais alto e corajoso, que já havia quase se atracado com o baixinho dias antes, olhou para os seus colegas como se pedisse consentimento, que ele recebeu com ligeiro aceno. Então se aproximou e falou. Temos intenção de mudar de emprego. Nossa chefe perdeu o juízo e está sendo procurada por gente da pesada. Não temos como enfrentar as falanges dos Exus. E o que desejam em troca? Você é muito esperto, Exu. Deve ter alguma graduação. Queremos poder e disfarce para não encontrarem a gente. Já estamos devendo demais. Metemos a mão em muita encrenca por causa dessa louca e falsa pombagira Padilha. É uma impostora e maluca. Posso lhes dar isso sim. Responda-me o que pedi e tiro todos vocês daqui agora. Primeiramente, na condição de prisioneiros, até que avaliemos as fichas de cada um para futuras realocações. Mesmo assim, serão algemados, não tenho outra alternativa. Isso serve para todo o nosso grupo, desde que nos mude de nível astral, tanto no plano espiritual acima ou no de baixo, para ninguém nos encontrar. Então, me responda o que perguntei, falou baixinho, com vigorosa entonação. Quando quer amarrar algumas pessoas para ele, o Osório guarda o ebó na troqueira. Amarrar para ele como? Ele pretende usar a moça, para o sexo, baixaria. Mas ele não é casado com outro homem? O homem dele quer uma mulher junto com eles, e quando viu a Vilma, enlouqueceu. Já sabe onde ela mora e muita coisa sobre ela. Mas não são namorados os dois homens? Sim, mas o parceiro dele é um tarado sem caráter. Fica com ele e tem várias mulheres. É um cafajeste sem limites. Que baixaria esse médio Osório. Temos que dar um jeito nesse marginal e em seu parceiro. Nós nem estamos mais a fim de trabalhar com essa cigana.
É só sexo e nada mais o que ela quer. Queremos outras coisas. Ela já sabe que o ebó contra a moça Vilma foi devolvida pela Mulambo. Está muito nervosa e surrando todo mundo por conta disso. É uma descontrolada. Por isso, mandou montar guarda na tronqueira para, pelo menos, segurar a Vilma na vibração do terreiro e conseguir jogá-la nos braços dos dois canalhas sexuais, Osório e seu namorado. Vocês conhecem quem vigia a tronqueira? É um palerma sem noção de tudo. É fácil entrar lá. E os vigias da casa? Podemos tentar enganá-los. Esses são osso duro de roer. Se não conseguirmos, trazemos o ebó astral até você e aí você o destrói. Caso consigamos entrar, podem me ajudar a transmutar o ebó astral feito para Vilma? Que ritual magístico ele fez? Podemos sim, sabemos fazer isso. Ele usou uma oração muito forte e um ponto riscado, poderoso de São Cipriano. O que ele usou como condensador energético? Um colar que pertence a ela. Está guardado em uma caixinha em frente à imagem de Exu das Almas, uma caixinha rosa. Ele convenceu Vilma a trazer uma peça dela, dizendo que faria um feitiço para arrumar o homem que ela queria. Mentira! O safado estava, na verdade, amarrando ela. Vamos marcar a intervenção para amanhã, na madrugada. Quero que esse tal de Osório esteja fora da matéria e no terreiro. Vocês conseguem isso? Fácil. Ele já vai para lá toda noite. Não tem outro lugar na vida. Eu preciso fazer esse desmanche. Ela está completamente atormentada e fixada na ideia do despacho que foi feito para que Renato fosse dela. Agora voltem e bico calado, senão vocês mesmos serão os prejudicados. Após o serviço feito, eu os levo comigo. Quando o ebó estiver desfeito, você vai nos levar para onde? Para a prisão do Hospital Esperança. Nem acredito, isso é um sonho para todos nós. Vocês agradeçam mesmo, porque terão um trabalho digno. Eu mesmo comecei assim. E hoje é graduado? Falou um dos quiumbas com os olhos arregalados pelo interesse em pertencer a uma nova falange. Sou da falange dos caveiras. Não me impressionam as graduações. Importa é o que fazemos com a magia que sabemos. Vocês terão muito serviço, isso eu garanto. Graduação só com tempo e dedicação. Após a intervenção da equipe de baixinho, a mãe de Vilma e mais 2 amigos de nossa equipe a levaram em segurança até em casa. Vilma, sem dúvida, estava debaixo de uma forte intercessão espiritual benéfica, cujo amparo evitava mais dores e desequilíbrios para ela. Quando o feitiço é devolvido ao dono ou autor, as perturbações são muito intensas e agressivas. Ela estava sendo amparada para não se envolver em quadros de intensa gravidade espiritual. Pela primeira vez, um pouco de cansaço da situação e o desejo de mudar tomaram conta da moça. Ao chegar em casa, já na parte da tarde, ela se deitou e, devido ao seu estado físico e ante o cansaço que a tomou, dormiu profundamente e desdobrou-se para fora da matéria, por completo, permitindo a nossa ação. A mãe de Vilma e a nossa querida Salete, que vinha estudando com devoção as pombagiras, acolheram a jovem e a prepararam para fazer novo contato com o Zelão, assim que ele acordasse, e marcaram a sua consulta com Dona Maria Mulambo, ao regressar ao corpo físico. Quando despertou, Vilma teve um sobressalto e um profundo desejo de escrever uma mensagem a Zelão por celular. Ela assim o fez. Boa noite, Zelão. Pode falar uns minutos? Boa noite, Vilma. Que coincidência, estava pensando exatamente em você. Mesmo? Sobre o quê? Na conversa de hoje, lembrei-me de alguns casos que já foram atendidos por Dona Mulambo e estava aqui lendo um pouco sobre a ação da magia na vida das pessoas. Que livro? Um velho e conhecido, que já li nem sei quantas vezes. Chama-se Magia de Redenção, do Espírito Ramatiz, pelo médium Hercílio Mais. Que legal! Eu procurei porque não consigo me desligar do assunto que conversamos. Consegui repousar um pouco durante a tarde e acordei com um novo ânimo. Posso lhe fazer algumas perguntas e me abrir com você? Claro, Vilma. Sinta-se à vontade. O que a pomba-gira Dona Mulambo faz para a amarração no amor? Elas, as pombas-giras, e não só a Dona Mulambo, têm me ensinado que a magia para mudar os sentimentos de outra pessoa é intervenção no carmalheiro e pode trazer enormes efeitos na mente de quem pede e de quem sofre a ação. Em verdade, segundo elas, esse tipo de ação magística não muda o sentimento de ninguém, porque esse campo da alma é inviolável, mas pode criar uma profunda e efetiva mudança de percepção do alvo da magia, uma vez que atinge em cheio os pensamentos. Com base nisso, a pessoa pode sim ter uma perturbação na sua avaliação pessoal do que sente e,
Dependendo do caráter individual, pode acontecer de tudo, desde um simples conflito emocional até a completa paixão inesperada. É assim que a magia atinge o objetivo de quem pede. Mas isso tem tempo de validade pequeno e ilusório. Algum tempo depois, a pessoa recupera a sua lucidez e adota comportamentos com base naquilo que sente verdadeiramente. E aí vem a ruína da magia invasiva e desrespeitosa. As magias de amarração no amor, por exemplo, funcionam assim. E depois, quando o alvo resgata a consciência do seu sentimento legítimo, é só confusão e dor. O próprio alvo não sabe por que se ligou a tal pessoa, fica confuso e arrependido. Muitas vezes, a essa altura dos acontecimentos, muita gente já foi ferida e os fatos ruins já aconteceram. Isso é mexer com karma e trazer uma soma de pesos desnecessários para a vida pessoal de quem acionou a magia de amarração e para as outras pessoas envolvidas. Mas se uma pessoa ama a outra, será tão errado e invasivo pedir esse tipo de amarração? Amarração é sempre um problema, Vilma. Você pode sim pedir que flua o amor em sua vida, mas amarração é invasão na vida interna de outra pessoa. É um processo de efeitos imprevisíveis. Além disso, quase sempre as pessoas estão pedindo essas coisas da pior forma possível, sem qualquer respeito à vida alheia. Pedem para separar gente casada, para arruinar com relacionamentos promissores, enfim, são só más intenções. Se você ama alguém, siga essa recomendação sadia e ética. Primeiramente, procure saber se essa pessoa está livre para o amor e se não tem outro tipo de compromisso. O envolvimento amoroso com pessoas compromissadas, inclusive com causas e crenças, é como se contaminar de uma energia que já está comprometida e causa sofrimento. Você passa a fazer parte do contexto delas, mesmo que não queira. Não tem como se imunizar nesse contexto. É uma rede energética de aflição, carência e desrespeito. E mesmo quando a pessoa é livre, qualquer intervenção nessa ordem quebra com a lei natural, interfere no coração humano, e deve ser livre para suas escolhas e para responder pelos seus atos e emoções. Mas, Zelão, será tão errado assim pedir a Deus que nos ajude no amor? Isso é muito diferente, Vilma. Primeiro, pedir não é amarrar. Segundo, pedir para Deus é diferente de fazer negócios com entidades que criam as chamadas amarrações de amor. Eu vou lhe confessar, estou muito desiludida, sentindo-me sozinha nesse mundo, desejosa de ter um amor, e chego a ficar revoltada com esse assunto em minha vida. Quando busquei esse tipo de ajuda, foi por isso. Eu entendo perfeitamente. Você é uma mulher jovem, bonita, e tem mais que tentar mesmo amor. O caminho que você escolheu, entretanto, não é uma boa opção. Estou chegando a essa conclusão, depois de tanto cansaço. Vou repetir para você algumas coisas que já lhe disse sobre a invasão que ocorre em assuntos de magia. Há quem deseje resolver as suas pendências emocionais usando magia. Exploram sua culpa, sua mágoa, seu ciúme, sua dor e seus relacionamentos em geral. Os que usam da magia para esse fim colocam na mão de entidades espirituais o serviço que deveria resolver com esforço, tempo e compromisso de mudança. É uma loucura o que se tem feito com esse tema. Imaturas emocionais como somos, a única coisa que não deveríamos pensar ou fazer em instantes de instabilidade interna é magia. Dores emocionais e relacionamentos precisam ser resolvidos com atitudes e escolhas. Tenho lido sobre o assunto e presenciado muitas pessoas ameaçando as outras publicamente com forças de feitiço, fazendo um papel ridículo de crianças, como se tivessem uma arma na mão dispostas a atirar em quem lhes causar qualquer dissabor ou desgosto. Pura loucura humana, infantilidade, entra no karma dos outros porque essas pessoas mimadas não querem ser contrariadas. Coisa de ego, de poder e arrogância, que vão criar lamentáveis episódios de prisão energética e peso para a vida de quem faz e de quem usa isso. Quem somos nós para usar assim esse poder? Quem achamos que somos nesse universo? Magia para tirar alguém de um emprego para o outro, para separar pessoas que achamos que não vão dar certo, para tirar ou afastar uma pessoa de dentro de casa, para conquistar espaços sociais que julgamos uma porta de sucesso, que interfere na vida alheia, como se tivéssemos essa capacidade de decidir, escolher e determinar o que tem de acontecer. É uma loucura humana e egoísmo sem limites.
Deveríamos usar a magia para saber dos guias o que eles acham sobre o que pensamos. Se temos uma sintonia com verdadeiros magos, o que colaboram para o bem do universo, esses espíritos vão dizer: não vamos entrar nisso. Sabe o que eu acho? Que um mago, pai de santo, feiticeiro, ou seja o que for, deveria, antes de fazer qualquer movimento magístico ou ritual, perguntar à sua própria consciência como se sentiria se alguém fizesse o mesmo para si. Há muito egoísmo, perturbação e imaturidade nesse tema. Gente que confunde o conhecimento e o axé que possuem com sabedoria e capacidade divina de definir o rumo da vida dos outros. No fundo, são escravos do poder do seu próprio ego. Zelão, o que você está me falando tocou profundamente o meu coração. Você acha, então, que eu deveria usar a minha ocasião com Dona Mulambo e somente perguntar o que ela acha da minha vida amorosa? Seria um bom começo. Ouvir se ela tem algo a dizer é uma ótima postura. Nada impede que você manifeste seus anseios, as suas dores e até mesmo pergunte sobre algum caso específico. Ela me responderia sobre isso? Com a maior certeza. Prepare-se para ouvir algo diferente do que ouviu até agora. Dona Mulambo é uma educadora e tem mais, costuma falar com franqueza, sem rodeios. Eu fico muito em dúvida sobre o que perguntar ou pedir. Vou lhe explicar algo que vai ajudá-la. Existe a magia de alinhamento kármico, na qual o que é pedido está em plena sintonia com as forças universais. Existe a magia de alteração de fluxo kármico, aquela na qual o que você pede passa a ser registrado em seu karma pessoal e no de quem fez a magia. Vamos a uma pequena lista de pedidos que são muito complicados e comuns nas fileiras de algumas casas espiritualistas. 1. Mudar o sentimento de alguém para gostar de você. 2. Separar pessoas para alcançar algum objetivo pessoal. 3. Mexer os pauzinhos para conseguir a vaga no emprego. 4. Mexer os pauzinhos para passar na prova. 5. Afastar pessoas do seu caminho para obter alguma coisa de seu interesse. 6. Amarrar a vida de alguém que o ofendeu. 7. Prejudicar quem fez algum mal a você. 8. Dar um jeito no filho rebelde ou problemático. Estou chocada com seus apontamentos. Eu tenho visto pessoas pedirem muita coisa sobre o amor. Outro dia mesmo, acompanhei a conversa entre Dona Mulambo e uma mulher que foi assistida, nesses termos. Então você quer que eu faça uma magia para trazer ele aos seus braços? Disse Dona Mulambo. Sim, isso mesmo, o mais rápido possível, respondeu a pedinte. Estou olhando aqui e vejo que você merece outra coisa, coisa melhor. Não quero nada melhor, quero ele. Agradeço se puder me atender. Tem gente procurando a magia para alcançar o que quer, sendo que muitas vezes merecem ser felizes com muito mais, mas não. São pessoas imaturas, crianças espirituais e carentes, querem o que acham ser o melhor. Depois sofrem horrores e ainda culpam os espíritos que eles abriram os olhos, mas preferem não enxergar. Ave Maria, essa sou eu. Existe magia para tudo nesse universo. Para adoecer, para curar, para separar pessoas, para arrumar um emprego, para travar a vida alheia, enfim. Qualquer coisa que você queira é de seu direito pedir. E não duvide que isso possa ser realizado. Magia funciona. Isso só depende de 4 fatores. 1. A qualidade da magia. Quanto mais conhecimento, mais poder. 2. A intenção firme de quem faz a magia. 3. O karma. 4. As entidades espirituais envolvidas. É nesse terceiro ponto que quero fazer uma reflexão. Os 2 primeiros pontos são inerentes à nossa liberdade de experiência no universo. Conhecimento e intenção. Sabe o que acontece quando você invade o karma alheio? Você fica amarrado ao karma dessa pessoa. Você passa a viver uma vida compartilhada, isso é, a fazer parte dos problemas daquela pessoa que você invadiu. Somente quem tem acesso aos tribunais do karma, no mundo espiritual, tem autorização e sabedoria para fazer isso. Os verdadeiros Exus têm essa capacidade. Quem acha que pode fazer isso aqui no plano físico, em verdade, está sob o jugo de onipotência e vaidade, criando demandas infantis e desnecessárias para sua vida. Invadir o karma alheio é fazer parte dele, é carregar um fardo a mais na jornada e atrair mais dores e dificuldades para a sua própria vida. Você pode, mas pense e dilate a sua sensibilidade para indagar. Será que vale a pena? Você já havia me falado que existe mesmo essa amarração no amor. Será um mal fazer isso? Pode me dar mais detalhes?
Só mesmo quem ainda não tem noção clara do que merece, está com sua autoestima esfrangalhada, é que pode usar magia para segurar alguém perto de si. Na casa de Pai Benedito, temos vários casos. Uma pessoa procurou Exu Marabô e pediu se ele podia mudar o sentimento de um homem por sua esposa, para que ele ficasse livre para ela. Claro que posso, isso é muito fácil, respondeu Exu Marabô. Então falou ela: o que o senhor precisa para fazer isso para mim? Pelo fato de dizer eu posso, não quer dizer que eu vá fazer. Não entendi. É que eu gosto muito das pessoas. Meu papel é fazer justiça para o bem. Se eu lhe arrumar esse homem, você terá o pior companheiro que a mulher já teve. A mulher dele é o ponto de apoio dele para evitar várias falhas de caráter que ele possui. Você não tem noção da parte sombria dele. Se eu mudo o sentimento que vai no coração dele, teremos duas pessoas tremendamente felizes e uma louca. Acho que nem preciso dizer quem será a louca, não é, moça? Foi uma grande lição que Marabô nos deu. Se está tão difícil arrumar alguém para amar por vias naturais, imagine quando você faz amarração de magia para alguém. Magia de amarração só traz gente pela metade, aos pedaços. É um caminho de perdição. A conversa entre Zelão e Vilma trouxe um novo clima para a jovem. Ela marcou a sua consulta com Dona Maria Mulambo. Aceitou a mudança de local no emprego e novos ares começaram a tomar conta de sua mente. Por fim, na conversa, ela confessou que havia feito magia em uma casa e pagou caro, desejando agora reaver o seu dinheiro. Zelão, mantendo-se sempre discreto, mesmo sabendo que o caso se referia a seu chefe Renato, a desaconselhou completamente que ela tentasse reaver o dinheiro, contando diversos casos em que a magia destruiu a vida de quem duvidou desse tipo de médium e dos negócios desonestos que fazem com as coisas de Deus. Contou também como terminou a vida de muitos médiuns e pais de santo que usaram indevidamente a mediunidade com cobranças financeiras, terminando as suas vidas doentes e sozinhos. Depois de fazer um contato pessoal com Dona Maria Mulambo na casa de Pai Benedito, Vilma acalmou seu coração e procurou informações sobre o tema. Sob orientação e acolhimento de Zelão, passou a estudar sobre a espiritualidade e alcançou certo grau de equilíbrio. Seguiram-se 3 meses de intenso trabalho no caso de Vilma, Osório e Renato. Houve muita mudança em pouco tempo. Estávamos em uma reunião de planejamento de ações com Salete, Rafael e Gonçalo, quando o assunto veio à tona. Pai João, e como está o caso da Vilma? Perguntou Salete, que nos últimos meses estava em outra turma de aprendizado e não teve mais informações. Minha filha, cada um seguiu o destino previsto. A tal cigana da sedução foi presa? Aquelas entidades quiumbas que trabalham com Osório não mentiram a falar para baixinho que a cigana da sedução estava sendo procurada por gente da pesada. Não só por conta dos rolos que ela entrou, mas havia algo muito mais profundo nessa fala que não era de conhecimento deles. As questões nos tribunais do Carmo inerentes à cigana tinham sérios agravantes. Ela foi aprisionada e, coincidentemente, na mesma época, foi cassada a mediunidade de Osório. Cassada a mediunidade? Eis aí um tema que sempre me interessou e nunca entendi muito bem. Sim, ele teve a suspensão de sua mediunidade, como nos ensina claramente o Livro dos Médiuns, no capítulo 17, item 220, questão 3. Que é o que pode causar o abandono de um médium por parte dos espíritos? O que mais influi para que assim procedam os bons espíritos é o uso que o médium faz da sua faculdade. Podemos abandoná-lo quando dela se serve para coisas frívolas ou com propósitos ambiciosos, quando se nega a transmitir as nossas palavras ou os fatos que nós produzimos, aos encarnados que para ele apelam ou que têm necessidade de ver para se convencerem. Este dom de Deus não é concedido ao médium para seu deleite e ainda menos para a satisfação de suas ambições, mas para o fim da sua melhora espiritual e para dar a conhecer aos homens a verdade. Se o espírito verifica que o médium já não corresponde às suas vistas e já não aproveita das instruções nem dos conselhos que lhe dá, afasta-se e busca de um protegido mais digno. Poucos dias depois do incidente com Vilma, Baixinho recebeu uma intimação para se tornar um interventor kármico, isto é, foi delegada a ele a responsabilidade de fechar o terreiro no qual Osório praticava tantas bizarrices e crimes lamentáveis, o que ele fez com o auxílio de uma força-tarefa oferecida pelos tribunais do Carmo. Foram anos de intensas batalhas com as ocorrências daquela casa e com as loucuras realizadas pela marginal cigana da sedução.
Em uma noite de escândalos, infelizmente, 2 traficantes que haviam sido lesados pelas iniciativas de Osório entraram no terreiro e deram-lhe 3 tiros, atingindo a parte superior das pernas e do quadril, vindo ele a ficar paraplégico. Em verdade, muito antes do lamentável episódio, por várias vezes ele atuou como médium, mas expressando plenamente seu animismo. Não havia entidade se manifestando nas comunicações. Atualmente, já que tudo é muito recente, ele está atormentado, em pânico e sozinho, porque o seu companheiro foi também ameaçado de morte e desapareceu. Quando foi tentar sacar a quantia para pagar o hospital, descobriu que foi roubado por ele. Só tragédias o envolvem agora. A prefeitura, com os fiscais comprados pelo tráfico, fechou o terreiro, tornando imprópria a atividade, e o dono do imóvel pediu um despejo imediato. Imagina a vida dessa pessoa daqui para frente. Meu Jesus, tenha piedade. Mas onde entrou o baixinho nisso tudo? Ele cuidou da parte espiritual, encaminhando muitos daqueles quiumbas, na condição de prisioneiros, aqui para o Hospital Esperança. Desfez todas as amarrações astrais que estavam dentro do terreiro, e ainda enfrentou as organizações de tráfico no nosso plano para alcançar esses fins. Foi muita confusão, escândalo e perturbação em uma noite só, em ambos os planos de vida. O assunto foi noticiário na mídia, e o impacto negativo sobre Osório aumentou quando descobriram uma rede clandestina de sexo que era liderada pelo companheiro de Osório, sem o seu conhecimento. Foi desmantelada uma célula do mal e do desequilíbrio. E essa tarefa de interventor kármico, pai João, como funciona? Indagou Gonçalo, que sempre ficava mais caladinho. Os tribunais do karma atuam nas esferas mais próximas da Terra, com iniciativas muito similares aos fóruns da justiça humana, onde são expedidos alvarás, petições e ordens judiciais para intervenções nesses casos, obedecendo às normas da lei. A cigana da sedução, Osório e todos os envolvidos no caso têm suas fichas de várias vidas e da atual reencarnação detalhadas nessa organização. A cigana foi uma mulher muito magoada nas questões relacionadas à família. Se tornou essa criminosa confessa nos braços do ódio. Osório, já há várias vidas, vem agindo com impulsividade nos temas do amor e do ganho material, sendo uma criança espiritual diante de seus medos e tormentos sobre a carência afetiva e a penúria. Ambos são doentes e infelizes. O interventor é alguém que assume o comando do caso, em certas circunstâncias. O baixinho já vinha trabalhando nas histórias da cigana há um bom tempo. Todo interventor, para assumir essa responsabilidade, tem de estar acompanhando o caso, ter construído uma base de apoio no mundo físico para suporte às suas ações no astral e pertencer, com certa graduação, à hierarquia Exu ou outra afim, conectada com as esferas da justiça no mundo espiritual. Ele reunia tudo isso e mais alguns requisitos. E que bases ele construiu no mundo físico para o suporte do trabalho dele? Ele tem uma forte ligação com a nossa querida trabalhadora Dona Mulambo, na casa de Pai Benedito, e com ela elaborou todo um campo de ação. Não foi sem motivo que Renato, Vilma e vários outros casos que ele acompanhou terminaram sob a supervisão de Dona Mulambo. Casos como o de Vilma e Renato não são comuns, não é, pai? Não, não são comuns. Renato colaborou grandemente com a sua conduta. Vilma, apesar da imaturidade, foi bem caminhada a tempo. Ambos foram felizes e evitaram dramas lamentáveis, o que, infelizmente, na maioria dos casos, não é o que acontece. Nos assuntos da magia mal conduzida, o que mais acontece são desdobramentos lamentáveis para todos os personagens, para quem faz a magia, para quem a pede, para quem ela é destinada. O tema merece atenção e cuidados espirituais. Esse é o motivo de desejarmos arquivar nossos apontamentos para posterior envio ao mundo físico, pela psicografia. Quantas doenças, dissabores, estados de inutilidade e depressão poderiam ter rumo diferente se as pessoas se protegessem mais ou se desejassem propósitos mais nobres perante a vida? Vivemos mergulhados em campos de influência uns sobre os outros, assim como os peixes mergulhados no oceano. Sem exageros, para quem está dentro da vida na matéria, o campo astral é tão diversificado e intenso em seu raio de influência que raramente podemos afirmar que o jeito de ser de alguém pertence somente a ele mesmo. Refletimos milhões de criaturas, e milhões de criaturas nos refletem. Só mesmo quem tem avançado na espiritualização de si mesmo, dilatando sua capacidade de autoconhecimento e autotransformação, é quem amplia sua possibilidade de talhar e de expressar sua individualidade, resguardando sua vida mental desse assédio energético.
Renato quase se contaminou. Vilma, por pouco, não enlouqueceu. Osório pensou em suicidar-se nesses primeiros tempos na cadeira de rodas. Recebeu a visita dos filhos e entrou em tão grande crise que foi medicado com sedativo na veia, tanto remorso pelas loucuras que cometeu. Magia não é apenas um ritual para prejudicar ou alcançar objetivos. Magia é relacionamento energético com a vida. Protege-se com mais sabedoria e eficácia quem entende os mecanismos opressores das forças invisíveis que envolvem campos de energia, entidades desencarnadas e outras forças que atuam fortemente, determinando o pensamento, o sentimento e a ação. O episódio converteu-se para Renato em portas que se abriram para a ampliação de suas noções sobre proteção e ação dos espíritos. Para Vilma, serviu para abrir os olhos sobre a necessidade de construir a sua autonomia e lutar pela sua própria vida, com mais dignidade e esforço. Já para Osório, sob a ação implacável dos tribunais do karma, o destino foi o da expiação dolorosa. Os homens e mulheres no mundo físico necessitam vigiar suas manifestações de interesse pessoal, não as confundir com pedidos de fé e auxílio. Há muito egoísmo camuflado na busca de Deus nas comunidades religiosas.